Imperors Domination, capítulo 25. Pico do Corvo Celestial. Agora, não só o primeiro ancião, mas o resto também estava tentando ler a mente de Li Qiye. Se matar Shu Hui poderia ser atribuído à sorte, então isso também era devido à sua arrogância que Li Qiye pode esgueirar um ataque a ele. O destino era imprevisível, e uma pessoa podia ser sortuda às vezes. No entanto, a Floresta do Coração Caótico não era assim afinal. Os 6 anciãos estavam cientes que durante os últimos 100.000 anos, ninguém da geração jovem teve sucesso em passar através de todos os níveis, a menos que a pessoa fosse do nível Paragon Virtuoso. Sendo pressionado pelos olhares dos 6 anciãos, o protetor Moinão Wai-Ren estavam suando no lugar de Li Qiye. Honoráveis anciãos, a Floresta do Coração Caótico foi concebida como uma forma de testar a mente daqueles que entravam. Ela não pode ser considerada um teste para a força de cultivo. Contanto que a força de vontade da pessoa for o suficiente, então ela pode atravessar toda a floresta, isso não tem nada a ver com a cultivação da pessoa. Li Qiye respondeu à questão do primeiro ancião. HMMMPH, sua força de vontade mortal é mais forte do que a de um nobre real. Ancião Xiong exclamou infelizmente. Li Qiye franziu suas sobrancelhas e disse: Ancião, poder espiritual não tem nada a ver com a força de cultivação. Uma conquista de alta cultivação não se iguala à força de vontade forte. Através dos tempos, plenos seres iluminados imperadores celestiais, devido às suas instáveis forças de vontade, sofreram uma lamentável morte do desvio de Qi. TN. A tradução literária do chinês é explodindo em chamas e juntando-se aos demônios. O tradutor gringo usou Qi deviation. Essa coisa. Quem não sabe quão alto é o céu ou a largura da terra? Uma pessoa como você ousa criticar os seres iluminados imperadores celestiais? Ancião Xiong falou baixinho. Li Qiye disse impaciente. Eu só falei a verdade. Se os anciãos querem continuar pesando que eu estou mentindo, então vocês podem ir para o 9º Santo Portão Demoníaco e verificar a verdade. Vendo Li Qiye perdendo a paciência, ancião Xiong revirou seus olhos e uma tempestade estava prestes a despertar, mas o primeiro ancião tossiu e interferiu. Deixaremos isso para lá também. E sobre seu casamento com a princesa Li? Embora eles não estivessem contentes com sua explicação sobre Shu Hui e a Floresta do Coração Caótico, a coisa mais importante era o casamento. A seita ancestral incenso da purificação e o 9º Santo Portão Demoníaco precisavam ser parentes pelo casamento. A seita ancestral incenso da purificação precisava de um forte apoio como o 9º Santo Portão Demoníaco. Esse assunto você terá que perguntar ao 9º Santo Portão Demoníaco, isso não é minha decisão. Li Qiye não queria mais continuar essa conversa, e ele respondeu abruptamente. A discussão termina aqui. O primeiro ancião não tinha escolha exceto desistir. Eles não podiam forçar Li Xuanyan a se casar com Li Qiye, eles careciam da força para negociar com o 9º Santo Portão Demoníaco. O primeiro ancião continuou. Você fez um grande ato pela seita. De acordo com nosso acordo prévio, qualquer coisa que foi prometido irá ser dada a você. Irmão Gu. Ancião Xiong queria interromper, mas o primeiro ancião gesticulou suavemente com suas mangas, falando para o ancião Xiong ficar quieto. O primeiro ancião olhou para Li Qiye e continuou. Primeiro, uma vez que tenha chegado à fase do físico Yun, nós iremos garanti-lo uma pasta medicinal de grau rei. Segundo, para as técnicas do físico, Roda da Vida e Palácio do Destino, você irá escolher um método de cultivo para cada um dos 3. É claro, você pode escolher diferentes técnicas também, mas você pode escolher não mais do que 3 manuais. Você está satisfeito com isso? Está bem. No entanto, eu ainda tenho mais um pedido. Li Qiye assentiu com sua cabeça. O primeiro ancião respondeu. Você pode nos dizer. Eu ainda preciso de uma arma, então quero escolher um tesouro da vida ou um verdadeiro tesouro. TN.
Eu coloquei verdadeiro tesouro ou tesouro verdadeiro antes? O primeiro ancião concordou. Tudo bem. De tesouros da vida, verdadeiros tesouros, e tesouros roda da vida abaixo do terceiro piso, você pode escolher qualquer um deles. Meu agradecimento, ancião. Li Qiye gesticulou com suas mãos respeitosamente, e então se virou para sair. Wai Ren, vá com Qiye. O primeiro ancião comandou não Wai Ren depois que Li Qiye tinha saído. Depois da partida de Li Qiye, ancião Xiong proclamou. Irmão Gu, temo que esse garoto seja problemático. Ele talvez seja um espião do nono santo portão demoníaco. Como você pode dizer isso, irmão Cão Xiong? Um diferente ancião lentamente balançou sua cabeça e discordou. Pessoalmente, eu não acho que esse seja o caso. Atualmente, o nono santo portão demoníaco é muitas vezes mais forte do que nós somos. Eles estão reinando sobre o antigo país do boi e já é um monstro gigante. Por que eles precisariam ter um espião na nossa seita? Irmão Sam fala com razão. Um ancião concordou. O nono santo portão demoníaco não precisa ser desonesto conosco. Isso não é certeza. Talvez o nono santo portão demoníaco cobisse nossas leis de mérito imperiais ou até nossas leis de mérito desejo do céu. Ancião Xiong falou de forma séria. Depois de ouvir essas palavras, o restante dos 5 anciãos se entreolhou. Não acho que seria necessário. Quarto ancião Sam balançou sua cabeça e disse. Li Qiye tem a ordem ancestral incenso da purificação. Se ele quisesse nossas leis de mérito imperiais, ele apenas precisava abrir sua boca e nós não poderíamos dizer não. Pense por outro lado, se o nono santo portão demoníaco verdadeiramente quisesse nossas leis de mérito imperiais, quem aqui na nossa seita poderia parar o rei demônio Lunri? Isso repercutiu com o resto dos anciãos, e eles contemplaram silenciosamente. Se o nono santo portão demoníaco verdadeiramente quisesse as leis de mérito imperiais, então eles poderiam aniquilar todos na seita ancestral incenso da purificação. Se o rei demônio Lunri tomasse medidas pessoalmente, ninguém na seita poderia pará-lo. Na realidade, até os anciãos do nono santo portão demoníaco seriam o suficiente. Irmão Gu, sinto como se nós não podemos ser descuidados, precauções são necessárias. No final, ancião Xiong afirmou calmamente. Isso tem que ser relatado para o mestre da seita. O primeiro ancião anunciou formalmente, ele não mostrou seus sentimentos em relação ao tópico. Então assim seja. Ancião Xiong ligeiramente fez uma careta, sua voz continha opiniões desfavoráveis em relação ao mestre da seita. Os anciãos pensam que você é um espião do nono santo portão demoníaco. Depois de deixar a câmara, Não Wai Ren sussurrou para Li Qiye. Ele era uma pessoa perspicaz, sua melhor ciência área de conhecimento era prever os pensamentos de outras pessoas, é claro, ele sabia o que os 6 anciãos estavam pensando. Eles podem pensar qualquer coisa que eles quiserem. Li Qiye apenas sorriu. O enfraquecimento da seita ancestral incenso da purificação não era sem motivos. Embora os 6 são anciãos, suas cultivações não podiam ser mais altas do que nobres reais. Mais importante, eles não podiam trabalhar de forma independente e fazer decisões decisivas. Em relação a esse tópico, Li Qiye perguntou. E sobre o ancião Xiong? Aquele dia, quando ele queria ser o discípulo primordial, ancião Xiong estava apoiando ele. No entanto, sua atitude hoje estava discrepando do passado. Cuidado com o ancião Xiong. Não Wai Ren olhou para a esquerda e direita, então ele sussurrou. Segundo ancião Cão Xiong estava competindo pela posição para mestre da seita com o atual mestre da seita, mas ele falhou. Mais tarde, ele queria que seu discípulo, Leng Xixi, virasse o discípulo primordial, mas ele foi rejeitado pelo mestre da seita. Em relação à posição de mestre da seita, ele sempre quis isso. Até se ele não pudesse subir para a posição, ele esperava que seu discípulo virasse o mestre da seita. Além do mais, o apoio de Cão Xiong inclui o mestre principal convidado.
Entendo. Se eu fosse um pedaço de lixo, então eu não poderia virar o mestre da seita, até se eu fosse o discípulo primordial. Se eu tenho relações com Li Xuanyan, então isso é outro assunto. Li Qi entendeu as intenções discrepantes do ancião Xiong. Não Wai Ren assentiu com sua cabeça e adicionou. Ancião Xiong sempre prestou atenção ao mestre da seita. Ele temia que o mestre da seita iria escolher um discípulo primordial gênio. Devido ao lugar de discípulo primordial tendo sido sempre vazio, ele tinha discutido com os anciãos numerosas vezes sobre promover Lin Xixi. Contudo, o mestre da seita sempre recusava. Bem, onde está o mestre da seita? Li Qie sentiu que era estranho que depois que ele entrou na seita, ele nunca conheceu o mestre da seita, Su Yonghuang. Não Wai Ren não sabia a resposta. Mestre da seita nunca ficou na seita. Ela sempre cultivou fora, na verdade, eu apenas vi ela umas 2 vezes. Não Wai Ren começou a sussurrar porque ele viu pessoas perto. Há um rumor na seita. Que a mestre da seita foi forçada a sair pelos anciãos. Ninguém sabe os detalhes. Resumindo, quando o mestre da seita deixou a seita, ela também levou junto alguns protetores e líderes. Li Qie afagou seu queixo, e especulou. Disso, parece que há muita briga interna na seita ancestral da purificação. Parece que a atual situação na seita é muito mais complicada do que eu pensava anteriormente. Alguns dizem que há 4 facções. Não Wai Ren respondeu. Há um número de protetores e líderes com o mestre da seita. Alguns líderes estão com o ancião Xiong, e eles esperam que o ancião Xiong irá se tornar o mestre da seita. Outro grupo pertence ao primeiro ancião enquanto o restante 4 anciãos sempre foram neutros. O primeiro ancião também quer ser o mestre da seita? Li Qie inquiriu. Não Wai Ren balançou sua cabeça. Ninguém sabe o que o primeiro ancião está pensando. Ele não apoiou completamente o mestre da seita, mas ele também nunca competiu para a função. No entanto, sua influência é grande na seita. Ele controla o esquadrão disciplinar na seita e é muito rigoroso. Portanto, a maioria dos discípulos está com medo dele. Das palavras de Não Wai Ren, Li Qie compreendeu a situação atual da seita. Pensando nisso, Li Qie riu levemente e não falou mais sobre isso. Pico do Corvo Celestial era um lugar importante da seita ancestral incenso da purificação. Alguns até diziam que era uma terra proibida. Sem a permissão do mestre da seita ou dos anciãos, nenhum discípulo podia entrar no pico. Também, o Pico do Corvo Celestial era a montanha mais alta de toda a seita. No topo dela, estava um velho prédio triangular. Aqui jazia todos os manuais, técnicas, tesouros da vida, joias, metias e tudo de valor da seita. A montanha era fortificada. Havia guardas a cada 3 passos, como também um posto de defesa a cada 5, até um mosquito não poderia atravessar. Todo o pico era protegido também por discípulos de elite 2 anciãos rotativos da seita. TN, 2 anciãos trocam de lugar com outros 2, e assim por diante, por isso rotativo. Para a seita ancestral incenso da purificação, o Pico do Corvo Celestial era importante demais. As coisas mais valorosas da seita estavam localizadas nessa montanha. Além disso, também havia uma lenda relacionada ao Pico do Corvo Celestial. Era dito que antes da ascensão de Minhen, ele foi abençoado pela vontade dos céus. Os céus o enviaram um corvo divino do céu. Ele chegou no topo desse pico, e Minhen foi ensinado por esse corvo. Era por isso que a seita ancestral incenso da purificação era situada em volta dessa montanha.